Tudo bem. Tudo certinho. Vou deixar as meninas primeiro começarem, né? A Patrícia e a Renata, e a gente vai circulando aqui a palavra nesse imprevisto. Elas também vão falar sobre o professor Mar, teve um imprevisto, uma questão muito pontual, não vai poder estar aqui com a gente presente na live, mas ele está acompanhando, de alguma forma. Tá bom? Tá joia. Oi, Rei. Deixa eu só iniciar com algumas regrinhas para todo mundo que está aqui. Eu vou pedir para que as pessoas mantenham os microfones desligados enquanto o professor estiver fazendo a explanação dele, para a gente manter alguma ordem. Quem quiser perguntar, levanta a mãozinha aí nas reações, onde tem a carinha, ou manda a pergunta pelo chat, que eu vou estar assessorando essa parte aqui. Professor Richard, seja muito bem-vindo. Obrigado. Infelizmente, o professor Daniel teve uma situação imprevista e não vai conseguir estar aqui com a gente hoje. A gente vai apresentar um pouquinho, eu não sei se ele conversou com você e falou sobre esse movimento da comunidade de cartéis que nós participamos. Na verdade, ele não falou, não. Tá, bom. O professor Daniel, ele começou um movimento em janeiro desse ano. Ele dá um curso pelo ESPcast para um pequeno grupo de muitas pessoas, e ali começou a surgir um desejo de formar cartéis. E ele falou, olha, a gente pode tentar fazer isso de uma forma mais horizontal possível, e criou um grupo de WhatsApp, que chama Comunidade de Cartéis. E nessa comunidade, hoje, já somos quase 700 pessoas, organizadas em muitos cartéis. A gente tem vários produtos dessa comunidade, as lives, os vídeos, nós temos alguns percursos acontecendo ali, nós temos um editorial que faz uma revista, temos o nosso Instagram, quer dizer, a gente está se organizando organicamente. A intenção da comunidade é que todos participem. E todos participem de uma forma que não haja um mestre definido. Então, cada um ocupa o lugar da maneira que consegue e ao seu tempo, né? E assim a gente vem funcionando desde janeiro até hoje. Então, nós temos um público aqui muito heterogêneo. Tem pessoas que já estão nesse percurso da psicanálise há muitos anos e temos iniciantes também. Então, gostaria de deixar isso assim mais claro, até para o senhor poder saber para quem está falando. Não, tranquilo. Eu vou pedir só para quem está, a Renata e o Daniel, vou fazer uma breve introdução, e aí, se o senhor puder se apresentar e falar, né, sobre os seus livros, a gente vai ficar muito feliz em ouvi-lo. Tá joia. Daí eu falo durante quanto tempo, assim, mais ou menos? Uma apresentação mais breve, a gente tem tempo de conversar, assim? Eu acho que a gente podia, se vocês concordarem, a gente combinou 1h30 de vídeo, né? Então, se a gente puder fazer a primeira hora direto, e aí a última meia hora para responder perguntas, se estiver tudo bem para o senhor. Ótimo, ótimo. Tá bom. Talvez eu possa falar um pouco menos, para não compridar tanto, e a gente ficar um pouco mais tempo para falar. Sim, então, imagino que vai surgir muitas dúvidas, muitas perguntas, e a gente vai encaixando aqui no meio. Isso. Tá bom? Boa noite, pessoal. Agradecer a presença de todo mundo. É muito, muito bacana esse movimento que a gente consegue fazer aqui. E é um prazer também estar recebendo o professor Richard, que é uma pessoa tão ativa no movimento da psicanálise. Eu acredito que está todo mundo muito feliz de estar aqui, de ter essa oportunidade de trocar, né? Eu fiz aqui uma breve apresentação do professor e depois fique à vontade para completar com o que quiser e achar importante. O professor Richard Simank é professor de filosofia, história da psicologia e da psicanálise na Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. É mestre e doutor em filosofia, escritor, autor, entre outros trabalhos, de repetição, pela editora Sintoma, que foi publicado em 2024, e essas duas obras que a gente vai conversar hoje, que é a Fundação da Psicanálise, uma análise do projeto de uma psicologia de Freud,
o volume 1, que é do neurônio à memória, e o volume 2, que é Corpo, Prazer e Consciência, publicados pela editora Langage. Suas principais áreas de atuação: história e filosofia da psicologia e da psicanálise, teoria psicanalítica, filosofia da psicanálise, história e filosofia da ciência, fenomenologia e epistemologia. Então, professor, se o Daniel tiver alguma consideração a fazer, fica à vontade, ou a gente passa direto para o professor. Daniel, você vai falar alguma coisa? Agradecer a presença e a disponibilidade, né, do senhor e das outras pessoas que estão aqui. Como as meninas falaram, é um público, vamos dizer, de curiosos na psicanálise, né? Então, é a oportunidade também da gente poder falar sobre esse conceito, a repetição, que eu penso que, na verdade, não é um conceito, tem tantos, né, dentro de uma mesma palavra, que também, às vezes, me parece que confunde um pouco a leitura sobre isso, e acompanhei algumas falas do senhor tocando nesse ponto da importância e no seu estudo, né, desses 2 volumes, que me parece que tem um terceiro também, né, para poder surgir, que também está em andamento, e vamos lá. Bem, então eu estava contando um pouco a história de como esse projeto surgiu. Então, ele surgiu com essa intenção didática inicial e acabou se transformando num projeto de pesquisa, mais ou menos essa é a ideia, né? E aí algumas coisas, quando a gente faz um trabalho muito longo, durante muito tempo, acabaram, assim, a natureza do trabalho se modificou bastante, novos métodos de análise foram sendo introduzidos, né? E duas coisas aconteceram, principalmente, né? Uma delas foi a mudança na percepção sobre a natureza desse documento, que era o foco principal do trabalho, que era uma análise do texto do projeto de metodologia de Freud, né? Que ainda é um dos objetivos do trabalho. Uma parte do trabalho é essa análise passo a passo, trabalho de explicação de texto, que tem essa dupla função. É um objetivo didático, é tornar o texto mais compreensível, é fazer com que o texto funcione como uma espécie de companion, que você possa estudar o texto do Freud e acompanhando e ter ali uma ferramenta de trabalho para isso, né? Mas também é um trabalho de interpretação, né? Interpretação dos compromissos teóricos, da natureza do pensamento freudiano nesse momento, o que estava acontecendo, quais são as apostas conceituais, quais são as inovações teóricas, conceituais, metodológicas, o que está acontecendo, nesse período, né? Espera aí, deixa eu só passar o link para mais um pessoal aqui, que eles são um grupo aqui. Eu mandei para algumas pessoas do nosso grupo, e eles estão agora, eles perguntam cada um de uma vez. Pronto. Bem, então, o trabalho se tornou simultaneamente didático, como ele era a princípio, e analítico-interpretativo, tá? A segunda coisa que aconteceu é que essa leitura desse texto particular, ela acabou apontando para uma dimensão cuja profundidade, cuja extensão e cujas implicações me eram desconhecidas até aquele momento, ou seja, a inserção de Freud no pensamento científico, filosófico e na meio intelectual europeu do final do século XIX, onde ele estava inserido, tá? E isso acabou levando a uma outra metodologia complementar para aquele método inicial de análise e explicação de texto, que foi justamente uma reconstrução do contexto histórico em que o trabalho foi produzido, né? E isso acabou, na verdade, expandindo ainda mais o projeto inicial, e deixou de ser só uma análise desse texto particular de Freud, específico, e o mais importante, que seja um texto, enfim, situado, limitado, por mais representativo que seja, não é a totalidade, enfim, do material que a gente tem para trabalhar
sobre esse período inicial da psicanálise, mas o trabalho acabou se convertendo num trabalho, assim, digamos assim, de um escopo mais amplo, uma interpretação do processo de formação da psicanálise, do pensamento freudiano, né? Daí o título acabou sendo a Fundação da Psicanálise, e uma análise do projeto de uma psicologia de Freud acabou sendo o subtítulo, como ficou agora, né? Mas, então, ou seja, essa análise do projeto, ela era o fim e acabou se transformando, em certa medida, em um meio para um fim, ou seja, uma estratégia de abordar, porque, de alguma maneira, o texto do projeto ele é um hub, onde toda essa teia de influências, de interlocuções, de debate de Freud com o contexto científico e intelectual no qual a psicanálise nasceu, se entrecruza, se condensa, na medida que é um trabalho onde Freud tentou uma primeira síntese das suas ideias teóricas, né? E, na verdade, uma síntese muito abrangente, uma síntese que, na verdade, o Freud nunca tentou uma síntese tão abrangente depois disso, né? Ou seja, ele acabou, por isso que esse rascunho, esse projeto que o Freud esboça nesse momento, de alguma maneira, acabou reaparecendo e reemergindo ao longo de toda a obra publicada de Freud, ao longo de praticamente todo o percurso da sua carreira. Nos últimos textos produzidos por Freud, a gente vai ver o Freud retomando as mesmas questões que ele tinha abordado pela primeira vez nesse manuscrito de 1895, né? Então, mais ou menos, essa é a maneira como o trabalho chegou a esse momento onde ele começou a ser publicado. O primeiro volume foi publicado em 2023 e o segundo volume que está sendo publicado agora, né? E, assim, da maneira como a gente acaba concebendo ele agora, vão ser uma série de 6 volumes, né? O terceiro volume está pronto, ele deve ser publicado entre o final desse ano e o começo do ano que vem. O quarto volume é o que eu estou escrevendo agora, e, enfim, o quinto e o sexto volume eu ainda tenho que escrever, né? Então é um negócio que vai meio longe ainda, tem um certo chão pela frente para ser percorrido, né? Mas, assim, a ideia é essa, né? Ele é uma análise desse manuscrito, né? Não sei se todo mundo está familiarizado, mas o projeto de uma psicologia é um manuscrito que o Freud escreve em 1895. Ele tinha seu principal interlocutor era o médico berlinense Wilhelm Fliess, com quem Freud manteve uma longa correspondência entre o final dos anos 1880 e o começo dos anos 1900. Então, essa série era uma correspondência, claro, pessoal em parte, mas sobretudo uma correspondência científica. O Freud discutia as suas ideias teóricas, as suas ideias clínicas, a sua ideia, e cobre mais ou menos o período de formação, né, nesse final dos anos 1880 até o começo dos anos 1900, onde aí já as primeiras obras mais fundamentais de Freud já estavam publicadas, como a Interpretação dos Sonhos, como a Psicopatologia da Vida Cotidiana e assim por diante, né? Os estudos de besteria que são publicados no mesmo ano do projeto, né? E aí, a ideia, né, a extensão do trabalho, que é uma coisa meio exagerada, né? Ela se deve justamente a essa composição de objetivos que o trabalho acabou assumindo, né? O trabalho de explicação de texto, ele demora tempo para explicar. Não sei, todo mundo que já teve a experiência de ler o texto do projeto de uma psicologia sabe como o texto é obscuro, né? Como o texto... e o texto é obscuro por várias razões. Ele é obscuro, por causa da natureza da linguagem científica que Freud utiliza. Uma parte do vocabulário científico, do vocabulário especificamente psicanalítico, está presente já ali. Algumas noções cruciais estão presentes já ali: o eu, o processo primário, o processo secundário, a defesa, a repressão, a questão da abordagem dos sonhos, a abordagem da neurose, a questão do sonho como realização de desejos. Tudo isso já está nas páginas do projeto, embora às vezes não na forma definitiva, como isso vai aparecer mais tarde no pensamento de Freud. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma série de conceitos que dizem respeito à cultura científica na qual Freud está imerso, né? A teoria neuronal, por exemplo, sobre a microestrutura do sistema nervoso, é uma referência, né? O que eu acabei desenterrando nesse trabalho foi, na verdade, o projeto é a ponta de um imenso iceberg, assim, de noções que o Freud incorpora, ou com as quais ele debate, que vem das mais
variadas proveniências. Claro, nesse momento elas vêm sobretudo da medicina, vêm sobretudo das ciências biológicas, mas também vêm das ciências da cultura, também vêm da psicologia. Também tem um debate ali com as várias correntes de pensamento psicológico ali nas décadas finais do século XIX. Claro, uma parte importante dessas noções provém das colaborações que Freud desenvolveu nesse período inicial da sua carreira, a sua colaboração com o clínico geral vienense, o Joseph Breuer, com quem Freud escreveu a quatro mãos os estudos sobre histeria, a colaboração de Freud com Jean-Martin Charcot, né, um neuropatologista francês, diretor do Hospital Francês da Salpêtrière, um hospital que nessa época era um centro de pesquisa internacionalmente reconhecido. Uma série de outras referências que são mais implícitas, a gente tem que fazer esse trabalho arqueológico para desenterrá-las e que são realmente multivariadas e cuja relação é extremamente complexa e demora para se trinchar. Então, essas duas coisas, ou seja, reconstruir todo esse contexto e, ao mesmo tempo, explicar o texto com todo o detalhe que precisa para que ele realmente possa ser inteligível, toma espaço. Né? O trabalho acabou ficando gigante desse tamanho. Né? Ele acabou ficando gigante. O primeiro volume é uma análise, em termos de análise de texto, é uma análise da introdução e das 6 primeiras sessões do projeto. Né? O segundo texto vai da sessão 7 à sessão 13, né? Então, o terceiro volume analisa da sessão 14 do projeto até a sessão 18. O quarto volume analisa as 3 últimas sessões da primeira parte do projeto, são as 3 sessões dedicadas aos sonhos do Freud. Né? O quarto volume vai analisar a parte 2 do projeto, que é sobre psicopatologia, e o sexto volume vai analisar a parte 3 do projeto, que é sobre processos psíquicos normais. Né? Então, isso, na verdade, ajuda a compreender um pouco essa dimensão meio inusitada do trabalho. Assim, né? Escrever um trabalho, uma série de 6 livros sobre um texto de 100 páginas. Né? 100 páginas manuscritas, né? Dependendo da edição, tem mais ou menos umas 70, 80 páginas. Né? Então, isso para um pouco explicar a natureza do trabalho e que tipo de pesquisa, ou de qual tipo de pesquisa esse trabalho resulta. Né? O primeiro volume, eu analiso justamente enfim, as sessões iniciais, onde Freud apresenta a ideia de uma psicologia quantitativa baseada no que ele chama de ponto de vista mecânico, uma análise predominantemente ontogenética, o seu desenvolvimento individual dos processos ao longo do desenvolvimento individual. No segundo volume, o Freud, eu analiso porque na seção 7 do projeto, o Freud rompe, de repente, com esse programa inicial que ele mesmo tinha estabelecido para si mesmo, e introduz a questão da consciência. Né? E depois vai introduzir a questão da corporeidade, a relação dos processos neuropsíquicos com o corpo, e isso vai exigir não apenas um abandono, pelo menos relativo, daquela perspectiva, daquele projeto de uma psicologia quantitativa, seguindo os programas de psicologia científica ali no século XIX, no qual Freud se baseia, desde a psicologia herbartiana, lá nas primeiras décadas do século, até o que os autores estavam mais próximos a ele estavam tentando fazer, ou seja, uma explicação neurobiológica das funções psíquicas, baseada naquilo que se sabia até aquele momento sobre a estrutura e as funções do cérebro, do sistema nervoso. Né? E isso, nesse segundo volume, o Freud, digamos assim, dá 2 guinadas. Uma é introduzir a questão da qualidade. O problema da consciência exige que se abandone aquela perspectiva quantitativa e introduza o problema da qualidade. A consciência, para o Freud, sempre consciência de qualidade. Né? As qualidades não são redutíveis de forma direta aos processos quantitativos que você pode escrever em termos físicos, como acontecendo no sistema material. E, ao mesmo tempo, a questão da relação entre o aparelho neuronal, o aparelho psíquico e o corpo, ele acaba colocando em questão a necessidade de papel Brasil aí. Acho que o microfone é aberto.
acaba exigindo que Freud ponha em ação uma outra perspectiva, que ele vai chamar de ponto de vista biológico, que diz mais respeito a não tanto a ontogênese, mas a filogênese, a maneira como a evolução dos organismos da espécie humana repercute na estruturação do funcionamento psíquico ao longo da vida do indivíduo, né? E no terceiro volume, então, o Freud, eu vou analisar a primeira abordagem que o Freud, esse volume que não está pronto ainda, que vai sair esse ano, no começo do ano que vem, a primeira abordagem dos processos secundários por Freud. Freud introduz o que ele chama de processos primários iniciais, no início da atividade psíquica, mas depois ele vai tratar dos processos secundários, ou seja, a conformação do eu, que inibe o processo primário, torna possível os processos secundários, vai tornar possível inibir funcionamentos que não são adaptativos, não são compatíveis nem mesmo com a sobrevivência do organismo, como as alucinações de desejo ou a defesa, o que vai chamar de defesa primária, o processo de fuga reflexa, né, daquilo que é percebido como perigo, né? E a sua substituição pelos processos secundários, né? E aí Freud dedica um espaço considerável, uma coisa que ele não vai fazer depois, com tanto detalhe, em quase nenhum dos seus trabalhos, a um estudo não só da dimensão afetiva, psicodinâmica da vida mental, mas o estudo da sua dimensão cognitiva. Né? A gente tem ali uma teoria do pensamento, a gente tem uma teoria do juízo, a gente tem uma teoria do reconhecimento de objetos, a gente tem uma teoria de como o funcionamento lá de um aparelho mental consegue distinguir entre o que está simplesmente representado e qual ideias corresponde a coisas do mundo externo. Né? Uma série de operações cognitivas, que é uma dimensão, em geral, pouco explorada da teoria freudiana, também porque, de fato, Freud nunca vai tratar com tanto detalhe, ou nunca vai dar tanto espaço relativamente a isso quanto ele deu no projeto. Mas essas questões são retomadas, de alguma maneira na obra posterior de Freud, em obras pequenas, detalhes, né? A gente vai ver na obra tardia de Freud, textos como a nota sobre o bloco mágico, texto sobre a negação, né? Retomando questões que são questões típicas que Freud trabalhou no projeto. Né? O texto sobre a nota sobre o bloco mágico aborda a relação entre memória e percepção, que é um tema central no projeto. O texto sobre a negação é um dos poucos lugares onde Freud retoma a discussão do problema do juízo, que ele tinha analisado com muito mais detalhe no projeto, ou seja, que tipo de operação é necessária para você atribuir existência a uma coisa e para você predicar qualidades para essa coisa, né? Quer dizer, isso que é juízo, né? O juízo decidir se uma coisa existe ou não existe, decidindo que alguma coisa existe, quais propriedades ela tem, quais atributos ela tem. O Freud aborda essas duas dimensões, né? O quarto volume que eu estou escrevendo agora aborda a questão dos sonhos, né? O Freud faz uma primeira abordagem da questão dos sonhos e que em muitos dos seus aspectos antecipa noções que vão reaparecer depois, 4 anos depois, em interpretação dos sonhos, mas ainda, digamos assim, num estágio embrionário, ainda com diferenças substanciais que precisam ser situadas. Mas, de qualquer maneira, já tem uma abordagem da função do sonho na vida mental, a tese de que o sonho é uma realização do desejo se encontra formulada, não é exatamente a mesma tese da interpretação dos sonhos, mas já está ali. Né? Então, esse é o objetivo do quarto volume, que é esse que eu estou escrevendo agora. Eu escrevi os 4/5 do volume, né? Pode escrever o finzinho. E aí, o quinto volume vai abordar, então, a segunda parte do projeto, onde Freud propõe a sua visão da psicopatologia. Né? Basicamente, o que a gente tem ali é uma tentativa de Freud de fundamentar suas hipóteses etiológicas sobre o que causam as neuroses, tal como ele trabalhava naquele momento. Basicamente, aquilo que a gente conhece como a chamada teoria da sedução em Freud, que era a hipótese etiológica principal com que ele trabalhava naquele momento, essa ideia de que as neuroses, como a histeria, a neurose obsessiva e outros tipos de transtornos mentais são causados por traumas sexuais infantis, por episódios de abuso sexual infantil, não fantasiados, mas efetivamente vividos, né? O que a gente tem na segunda parte do projeto ali é uma tentativa de Freud de dar um fundamento teórico para essa teoria, né? E, ao mesmo tempo, a gente vê ali em embrião já as dificuldades teóricas que vão resultar no abandono dessa teoria um pouco depois, né?
E na terceira parte do projeto a gente tem uma tentativa mais também esforçada de Freud de expandir aquilo que ele tratou na sessão 16, 17 e 18 da primeira parte, ou seja, que é a primeira abordagem dos processos secundários, e detalhar aquela abordagem de questões psicológicas gerais, como a atenção, como a linguagem, como a relação entre o papel da linguagem na vida mental, a relação da linguagem com a consciência, uma série de questões psicológicas gerais que não diz respeito às questões clínicas, patológicas, mas diz respeito, né, ou seja, ali a gente vê que o projeto teórico freudiano é um projeto de uma psicologia geral, de uma teoria psicológica de amplo espectro, digamos assim, não apenas uma psicologia das neuroses, né? Embora uma parte das observações que vão fornecer evidências para a formulação dessa teoria provenha já da clínica de Freud, esse trabalho clínico, e já Freud, um pouquinho depois do projeto, ele começou já no seu texto publicado a chamar de psicanálise. Inicialmente um termo que ele usou para designar o método com que ele trabalhava, e cada vez mais esse termo vai ganhar mais um escopo maior e vai designar não apenas o método, mas a teoria que justifica e fundamenta esse método e, no limite, o conjunto das ideias psicológicas de Freud como um todo, né? Então, mais ou menos, essa é uma visão panorâmica, assim, não sei se ficou minimamente claro, mas é uma visão panorâmica do que é o trabalho até agora e do que ele vai ser quando ele estiver concluído, né? Aí, como o trabalho é muito amplo, assim, é difícil pensar coisas específicas para falar, assim, mas esse é mais ou menos, assim, em grandes pinceladas, o que eu estou tentando fazer, o que está feito até agora e o que eu pretendo fazer na continuidade. Assim. O que dá para adiantar desde já é algumas conclusões que já podem ser perfeitamente justificadas a partir do trabalho feito até agora, né? Uma delas, né, e talvez me pareça a principal, é que não é possível compreender o pensamento freudiano, não só no seu nascimento, não só pelo seu processo de formação, mas, na verdade, o conjunto dos seus pressupostos, das suas teses, tal como ele se desenvolveu posteriormente. Não é possível compreender o pensamento freudiano considerando isoladamente. Né? Se a gente tenta entender Freud lendo só os textos de Freud, você não entende. Tá? Isso ficou bem claro. Tá? Por quê? Porque Freud é um cientista muito típico da sua época. Né? Apesar de ele estar muito acostumado com um certo discurso meio excepcionalista a respeito da psicanálise, né? Como Freud fosse um acontecimento único na história das ideias, um pensador genial e absolutamente excepcional. Ele era um pensador genial e ele era um pensador original, senão a gente não estaria falando a respeito dele ainda. Né? Mas ele é um cientista muito típico da sua época e a originalidade do Freud tem que ser pensada de encontro ao pano de fundo desse contexto científico-intelectual na qual ele se insere e com a qual ele dialoga intensivamente. Né? Ou seja, praticamente nenhuma ideia importante de Freud você não vai encontrar precedentes, precursores, você não vai encontrar isso de alguma maneira antes do Freud ou contemporaneamente a Freud formulada de maneira independente. Né? Quer dizer, a ideia de inconsciente, né? Só fala descoberta do inconsciente. O inconsciente é um conceito central na cultura intelectual do século, desde o final do século europeu, desde o final do século XVIII até dali em diante, até o final do século XIX, onde Freud entra em cena. Né? O que não faltava no século XVIII e XIX eram teorias do inconsciente. Tem teorias do inconsciente para todos os gostos e preferências. Né? A teoria freudiana não é igual a nenhuma, não é exatamente, Freud não simplesmente adotou uma daquelas tantas visões sobre o inconsciente que a gente pode encontrar na ciência, na medicina, na psicologia, na filosofia, por toda parte, no pensamento europeu ali do final do século XVIII e ao longo do século XIX. Então, Freud não simplesmente se subscreveu a uma teoria do inconsciente, ele formulou sua própria teoria do inconsciente. A teoria do inconsciente, Freud é uma visão original sobre o inconsciente, mas ela tem um pouquinho de quase todas as outras. Você pode encontrar ingredientes, né, na visão freudiana do inconsciente retirados de quase todas as visões importantes sobre o inconsciente que a gente encontra na ciência, na filosofia, na medicina, em outras áreas da cultura e do pensamento europeu do período.
A ideia da sexualidade, Freud descobriu que os transtornos mentais tinham causas sexuais. Todo mundo sabia disso. Quer dizer, o Freud, num dos seus primeiros textos, ele chega até a afirmar que a medicina exagera o papel da sexualidade na causação da histeria, né? E o que a gente tem claro em Freud é a formação de a uma certa altura, Freud formou uma teoria específica que vai dar sentido a essa relação entre a sexualidade e os transtornos psicopatológicos, mas que essa ideia está presente antes de Freud, não tem nenhuma. A ideia de sexualidade infantil aparece sob diversas formas, na psicologia, na medicina, na pedagogia, no direito, em várias áreas de conhecimento, o debate se a sexualidade infantil existe ou não existe, se a sexualidade infantil é saudável ou patológica, se a sexualidade infantil é semelhante à sexualidade adulta, ou é uma forma distinta de sexualidade que tem que ser entendida nos seus próprios termos. Todos esses debates precedem a Freud. Freud é um participante tardio desse debate. A primeira vez que Freud reconhece a existência de uma sexualidade infantil é no texto de 1898, né, um texto sobre a sexualidade na etiologia das neuroses. Então, quer dizer, essa questão, ou seja, quando a gente faz esse trabalho de contextualização, de reconstrução do contexto intelectual na qual Freud se insere e dentro do qual ele construiu a psicanálise, a gente percebe a dimensão dos vínculos, dos nexos de Freud com esse contexto. E a gente tem parâmetro para entender da onde vieram suas ideias, que ideias ele assimilou, que ideias ele rejeitou e por quê, que ideias ele transformou, que ideias ele adaptou aos seus próprios interesses, e assim por diante. Ou seja, a gente tem uma visão completamente diferente. Ou seja, aquela visão do Freud como um gênio solitário, de cuja cabeça saiu a psicanálise pronta por um processo puramente endógeno, é uma visão que aparece muito em certas histórias da psicanálise, né? Ela é uma visão, assim, inverossímil, para começar, né? Claro que um cientista como Freud não é um cientista desconectado do seu meio intelectual. A ciência europeia do século XIX, ela é surpreendentemente conectada, né? Quando a gente que vive num momento onde todo mundo está interconectado com todo mundo em tempo real, a gente tem que pensar, não, mas antes as pessoas viviam isoladamente, que tinham muita dificuldade. Não é assim. Tinham outras estratégias, né, de interlocução científica, teórica, metodológica, assim por diante, né? Havia correspondência, havia os periódicos científicos. Então, na verdade, a ciência europeia do período de Freud era uma ciência muito interconectada, e Freud, sendo um cientista muito típico da sua época, em vários aspectos, era uma pessoa muito interconectada, ele estava a par de tudo que estava se fazendo, e tinha um debate intensivo com a vida intelectual da sua época, e ele trouxe isso tudo para dentro da psicanálise, né? Às vezes não é tão evidente, mas às vezes é. Quer dizer, no projeto, a gente tem que fazer... O projeto é um manuscrito, o projeto não é um texto preparado, feito para ser publicado. O projeto é um texto, faz parte da correspondência privada, é um texto privado, é um texto que Freud escreveu só para o Fliess, não escreveu para circular. Né? É uma das razões pelas quais o texto é tão obscuro. Né? Porque o Fliess sabia do que o Freud estava falando, porque eram as questões que ele distribuíam. Então, para não sabe explicar muitas coisas que ele explicaria se ele tivesse interessando aquilo para um público geral, né? O projeto, então, não tem bibliografia, não tem nota de rodapé, não tem nomes próprios, né? O Freud cita 2 nomes próprios, assim, teóricos, né? O Darwin e o Fechner. São os 2 nomes próprios que Freud cita. Mas tem muitos nomes próprios implícitos, aí tem muitos autores que estão sendo implicitamente citados, né? Então, assim, a primeira, talvez uma conclusão que desde o início, antes mesmo que os livros começassem a ser escritos, dava para tirar isso. Ou seja, não dá para compreender o pensamento de Freud lendo só os textos de Freud. Sobretudo, não dá para fazer história da psicanálise lendo só os textos de Freud. Essa diretriz metodológica que deveria ser óbvia, a gente tem que falar, porque ela talvez não é tão óbvia assim na história da psicanálise ainda, né? A outra coisa, uma outra conclusão que já dá para tirar desse trabalho
do que foi feito até agora, é que há uma continuidade muito grande entre a formação científica de Freud, os seus primeiros passos nesse período que se costuma designar como pré-psicanalítico, né? E a obra posterior de Freud. Tá? É muito mais frequente a gente ver a ruptura enfatizada. O Freud era um neurofisiologista, um neurofisiologista, ele escreveu trabalhos sobre os órgãos sexuais das enguias, ele escreveu trabalhos neuroanatômicos, ele estava estudando as células nervosas de um caranguejo fluvial, lá para tentar entender como era a estrutura. Né? O pessoal gostava de estudar invertebrados, porque os invertebrados eles têm poucos neurônios, os neurônios são grandes, então é mais fácil de você, né? Então, metodologicamente, para a estrutura para estudo sobre a estrutura da célula nervosa, o Freud escreveu sobre isso, depois que o Freud passou para a neuropatologia, se preparou para uma clínica das doenças nervosas, foi trabalhar com a histeria, com outros transtornos neuropatológicos e depois psicopatológicos. O Freud escreveu sobre isso, escreveu 2 obras sobre paralisia cerebral e paralisia cerebral infantil, que se tornaram obras de referência até, né? Eram utilizadas como livro-texto na universidade. Freud até se queixava que as obras que ele dava valor eram mal recebidas e aquelas que ele não via muito valor faziam sucesso. A monografia dele sobre as afasias, sobre os distúrbios da linguagem causados por lesão cerebral, não passou despercebida e ele achava que era um livro importante, e os seus trabalhos sobre a paralisia cerebral e a paralisia cerebral infantil, que ele achava obras burocráticas, obras que ele escreveu meio sem muita vontade, foram bem recebidas, bem resenhadas, aplaudidas, etc. e tal, né? Mas isso está uma dimensão, na verdade, da repercussão mesmo do trabalho neurocientífico e neuropatológico de Freud, né? Mas a visão mais comum ainda é bom, chega um momento que Freud teve uma epifania lá e descobriu que tudo isso não tinha importância e inventou a psicanálise, passou a se dedicar a uma explicação psicológica dos transtornos mentais e dos processos psíquicos em geral, né? As coisas não são assim, quer dizer, há uma continuidade muito grande e muitos dos pressupostos científicos, teóricos, metodológicos de Freud desse período inicial permanecendo subjacentes a todo o seu pensamento psicanalítico posterior. Né? Então, essa é uma outra consequência que se impõe. Uma coisa, por exemplo, que se discute muito, por que Freud abandonou o texto do projeto? O projeto é um manuscrito neurobiológico, uma tentativa de formular uma teoria neurobiológica dos processos mentais. Por que Freud abandonou isso? Né? Uma coisa que fica óbvio quando você estuda a evolução do pensamento freudiano, estuda o que o projeto representa, e o que o Freud estava pensando naquele momento e com quem ele estava dialogando para pensar essas coisas, a gente percebe que o Freud nunca abandonou o projeto. Né? Ele nunca abandonou para começar, porque o projeto não era um texto para ser publicado. O texto era o Freud escreveu o projeto, o Freud estava voltando de Berlim para encontrar, ele tinha feito um dos seus famosos congressos com o Fliess, né? Ele chamava de congressos esses encontros pessoais, porque o Freud morava em Viena, o Fliess morava em Berlim, quando eles se encontravam para discutir essas questões, ele chamava os seus encontros de congresso. Então ele estava voltando de um desses congressos, tinha passado, né, uma semana em Berlim lá com o Fliess, na casa do Fliess, levou o seu irmão mais novo, né, com quem ele estava viajando pela Itália antes disso, enfim. Quando o Freud pegou o trem de volta, chegou uma hora que ele sentou, ele pegou o papel, pegou o lápis e começou a escrever o projeto no trem, né, meio no escuro, ele conta esse episódio. Professor, inclusive tem uma pergunta no chat da Mariane que faz essa ligação entre o que foi formulado no projeto e o restante da obra. Sim. Né? Ela está perguntando, não sei se o senhor consegue ver a pergunta, mas ela está perguntando sobre algumas formulações do projeto a respeito das sensações de prazer e desprazer aparecem depois em Além do Princípio do Prazer. Você poderia falar um pouco sobre quais dessas ideias presentes no projeto aparecem novamente em Além do Princípio do Prazer? Sim, sim. Inclusive, em muitos aspectos, assim, essas inovações teóricas que o Freud introduz ali a partir de 1920, no Além do Princípio do Prazer, no Eu e Isso, e os textos desse período, em muitos aspectos eles são um retorno a uma visão que está lá no projeto, e é diferente do que o Freud está trabalhando
é mais parecido com o projeto do que Freud vinha trabalhando antes, né? Tem um certo looping aí no pensamento de Freud, onde ele retoma perspectivas que ele tinha deixado meio em segundo plano nesse meio tempo. Uma delas é o Freud, por exemplo, a ideia de que os processos psíquicos são regulados pelas sensações de prazer e desprazer, está lá no projeto, dito com todas as letras. Isso não é nenhuma novidade, todo mundo fala, metade. Essa ideia de princípio de prazer, Freud não usa a expressão princípio de prazer ainda no projeto. Na verdade, ele só vai introduzir essa expressão princípio de prazer em 1911, né, naquele textinho sobre formulações sobre os dois princípios dos acontecimentos psíquicos, né? Que, aliás, foi um texto, quando Freud publicou, ninguém entendeu bolhufas daquele texto, porque o texto é uma retomada de ideias do projeto, como ninguém tinha lido o projeto, a não ser o Fliss, ninguém entendeu bolhufas de onde aquelas histórias aquelas ideias estavam saindo. Mas é ali, naquele momento, que o Freud introduz a noção de princípio de prazer, expressão princípio de prazer. Mas essa noção, se você vê, ela data do século XVII, ou seja, os primeiros empiristas britânicos, lá, o John Locke, já falava, ou seja, quais são os principais guias da ação humana? Né? Os principais guias da ação humana é um esforço de fugir da dor e procurar satisfação e fugir da dor. Né? Quer dizer, isso aí não é nenhum mistério nisso. Né? É engraçado, porque quando o empirismo britânico passou para ser assimilado na filosofia continental europeia, sobretudo porque o Leibniz fez os novos ensaios sobre o entendimento humano, que é um volume em termos de diálogo, onde ele faz uma crítica do empirismo, mas ele reproduz as ideias do Locke de uma forma muito, muito eficiente, né? Então ele acabou fazendo o contrário do que ele queria, em vez de demolir o empirismo britânico, ele acabou disseminando as ideias do empirismo britânico no pensamento filosófico científico europeu. E depois o Condillac pegou e fez uma versão francesa de uma abordagem empirista do desenvolvimento psíquico, mental, ali no Tratado das Sensações, né? E o Tratado das Sensações acabou sendo uma obra de referência, e claro, essa ideia de prazer, desprazer, né? Uma regulação pela sensações de prazer e desprazer aparece ali. E como aquela reconstrução especulativa do Condillac sobre como um ser físico adquire estados mentais, né? Que é basicamente isso que ele está querendo fazer no Tratado das Sensações. Ele imagina uma estátua, né? Ele imagina, bom, essa estátua está em relação com o mundo, o que vai acontecer com essa estátua para que ela possa tornar um ser capaz de ter estados mentais, né? Ou seja, ser um sujeito humano, pensante, percipiente, senciente, tudo tal. Né? Isso acabou sendo recebido pelos neurocientistas. O Franz Gall, o cara da frenologia, era um leitor assíduo do Tratado das Sensações, e ele acabou tentando construir uma teoria neurológica, seria uma espécie de versão científica daquela teoria filosófica especulativa, né? E através do Gall, essa noção de prazeres se disseminou pela neurociência europeia do século XIX. Quer dizer, quando Freud aparece, essa noção estava por toda parte, assim, né? Então, não há nenhuma novidade científica nisso. Mas, assim, o Freud concede um lugar de destaque para isso. O problema tem uma diferença, e acho que isso ajuda a entender a questão de como isso vai reaparecer no além do princípio de prazer, né? No projeto, o Freud pensa todo o desenvolvimento psíquico alicerçado no que ele chama de duas vivências fundamentais, que é a vivência de satisfação e a vivência de dor. Né? A vivência de satisfação tem uma consequência psíquica, que é o surgimento do que ele chama de desejo. Né? E a vivência de dor tem uma consequência psíquica, que é o surgimento daquilo que chama de afetos, basicamente angústia. Né? E isso desencadeia um processo primário, no caso do desejo, a realização alucinatória de desejo, e no caso do afeto, da angústia, o que Freud vai chamar de defesa primária, que depois ele vai começar a chamar de Verdrängung, repressão, recalcamento. Né? E depois esses processos primários são inibidos. Quando o eu surge, inibe os processos primários, permite o processo secundário, então a alucinação de desejo vai ser substituída pelo pensamento, e a defesa patológica, ou neurótica, ou primária, vai ser substituída pela vai chamar de defesa normal. Né? Então, até esse momento, Freud pensa, ou seja, você tem as vivências traumáticas, que são
vivências que causam dor psíquica. O Freud pensa aí sobre o modelo da dor física, né? Transpõe o modelo pensado a partir da dor física para pensar a dor psíquica, e você tem a vivência de satisfação, e são duas consequências que a vivência de satisfação e o desejo explica o desenvolvimento dos processos psíquicos normais, o pensamento, o juízo, o reconhecimento de objetos, a atenção, tudo aquilo que diz respeito ao desenvolvimento cognitivo, não patológico da atividade mental, e a vivência de dor explica a psicopatologia, sob condições específicas, emergem vivências traumáticas bastante específicas que não vão poder ser tratadas pelos processos da defesa normal, e aí a defesa patológica, neurótica, a repressão surge como um processo primário tardio, como Freud chama, um processo primário póstumo, como ele diz, né? Naquele momento tem essas duas coisas, só que depois, quando Freud abandona a teoria da sedução e passa a desenvolver uma teoria da fantasia e a questão da sexualidade, o Freud deixa a vivência de dor de lado. Quando ele chega na interpretação dos sonhos, parece que tudo deriva da vivência de satisfação e do desejo. O desejo está na origem de todos os processos psíquicos, né? O desejo, a repressão do desejo, a realização do desejo, tudo isso está na origem de todos os processos psíquicos normais, patológicos, né? E isso permanece assim, mutatis mutandis, ao longo do período. O que a gente vai ver no Além do Princípio do Prazer é o Freud, de certa maneira, retornando ao projeto, os traumas reais, as vivências de dor. Freud retoma a ideia de trauma, modifica, amplia, mas retoma, né? E a partir daí é que ele vai sentir a necessidade justamente de relativizar a abrangência do princípio de prazer, né? Uma noção com a qual ele vinha trabalhando na interpretação dos sonhos. Está lá no projeto a ideia de uma regulação pela sensação de prazer e desprazer. Na interpretação dos sonhos, o Freud fala de um princípio de desprazer, né? Que até uma designação mais precisa, porque o Freud pensa o prazer basicamente como a fuga da dor, ou a fuga do desprazer, né? Uma concepção negativa do prazer, né? E a partir daquele texto de 1911, sobre as formulações sobre os dois princípios, que são justamente o princípio de prazer e o princípio de realidade, o Freud passa a falar de um princípio de prazer, né? E o que ele vai fazendo além do princípio do prazer é mostrar, o princípio do prazer não pode ser tudo, né? Ou seja, tem condições que têm que ser cumpridas antes que o princípio de prazer possa desempenhar a sua função reguladora dos processos psíquicos. E essas funções são cumpridas justamente pelo trabalho da repetição. O trabalho da repetição é um modo primário de atividade mental que cria as condições para que o princípio de prazer possa emergir num momento posterior, né? Faz a ligação das quantidades, toda aquela teoria que o Freud desenvolve no Além do Princípio de Prazer, tá? Então, ali o Freud está retomando uma visão que é muito mais parecida com aquela que estava lá no projeto do que aquela que surge ali depois, de 1896, quando Freud abandona a teoria da sedução e tudo se passa como todo funcionamento psíquico normal ou patológico derive da vivência de satisfação, e o desejo está no centro de tudo. O Freud volta a colocar o trauma real, o contato traumático com o mundo externo, o contato traumático com a realidade, como um dos pilares da edificação da vida mental, da construção do aparelho psíquico. E para fazer isso, ele vai ter que fazer aquele trabalho que ele faz ali no segundo capítulo, do Além do Princípio do Prazer, é que deixar mais precisa a noção, que ele tinha trabalhado de uma forma confusa, né? Quer dizer, ele tinha definido de uma forma bem tosca, na verdade, a ideia de princípio do prazer, como se ela dependesse simplesmente de o aumento da tensão psíquica produz desprazer e a diminuição da tensão psíquica produz prazer. O Freud mesmo reconhece ali, bom, mas é uma visão errada, né? Tem um caso óbvio, tem estados de tensão psíquica que são prazerosos, né? Quer dizer, porque, na verdade, essa noção de princípio de prazer tem uma dupla origem em Freud, né? Por um lado, ela vem dessa tradição empirista, que começa lá com Locke, no empirismo britânico, o utilitarismo britânico do século XVIII, né, que é uma filosofia moral e política, que chega a Freud por intermédio principalmente de um filósofo específico, que é o John Stuart Mill, né, um filósofo que o Freud cita, um filósofo que o Freud conhecia de primeira mão, porque o Freud traduziu uma parte das obras do Stuart Mill para edição completa em alemão da obra do Stuart Mill. Enfim,
Mas uma outra fonte importante é o pensamento do Gustav Fechner, o cara da psicofísica, né? Que o Freud cita nesse momento. Né? O Freud cita o texto do Fechner, onde o Fechner faz o uso mais abrangente da ideia de princípio de prazer, né? Na construção de uma filosofia biológica, na verdade, de uma cosmologia, né? Onde o Fechner deriva o princípio de prazer, que, aliás, é uma expressão que o Freud usa exatamente a mesma expressão que o Fechner usa, Lustprinzip, né? Princípio de prazer, né? E que o Fechner deriva de um conceito filosófico dele, que tem realmente repercussões na sua visão dos seres vivos e, em última instância, do cosmos como um todo, que é o que ele chama de princípio de tendência à estabilidade, né? Da onde Freud tira a noção de constância, que também está lá no projeto, mas que ali, no Além do Princípio do Prazer, pela primeira vez ele chama de princípio de constância, né? Então, a gente tem essas duas fontes, só que para o Fechner, o prazer é uma diminuição, um aumento da estabilidade de um sistema senciente produz prazer, a diminuição da estabilidade produz desprazer, e não o aumento bruto ou a diminuição bruta da tensão. E o Freud se corrige ali, ele diz, olha, mais precisa, ele cita o Fechner, né, e faz então, né, então ele vai dizer, não, talvez... Freud se corrige mais ou menos, assim, ele dá uns esboço, assim, que ele está começando a entender, na verdade, aquilo que o Fechner estava dizendo, né? Ele fala, não, talvez o ritmo da variação da tensão, né? Ou seja, uma variação mais rápida para menos ou para mais produz desprazer, e uma variação mais gradual para menos ou para mais produz prazer. Por quê? Porque, nos termos do Fechner, uma variação mais rápida da tensão psíquica significa menos estabilidade, e, portanto, desprazer, né? E uma variação mais gradual significa mais estabilidade, portanto, prazer. Então, realmente, ali no Além do Princípio do Prazer, tem várias coisas que nesse período, entre o Além do Princípio de Prazer e o Eu e o Isso, tem um movimento muito grande o aparelho psíquico lá do Eu e o Isso é muito mais parecido com o aparelho neuronal do projeto do que com o aparelho psíquico da interpretação dos sonhos. Tá? Porque no projeto você tem um sistema de percepção, entendida como recepção física de estímulos que vêm do mundo externo, é o sistema phi, produz a letra grega phi, né? O sistema de memória, que é o sistema psi, o sistema psíquico stricto sensu, que tem duas partes, uma parte que processa e registra a informação que vem de fora, o psíquico Freud chama de psi do manto, usa a expressão, que faz parte do vocabulário neurocientífico também, que é contemporâneo a ele, e tem um núcleo do sistema psi que registra e processa a informação que vem do interior do corpo. E tem um sistema de consciência, que é o sistema ômega, né? O Freud usa a letra grega ômega, não por causa da letra grega ômega, porque a letra grega ômega é a O longa, a vogal O longa, mas é porque o ômega parece com o W do gótico cursivo em que Freud escreveu o projeto, né? Então é o W de Wahrnehmung, que é percepção, né? Então, por isso que o Freud escolhe essa letrinha, não tem nada a ver com o som que ela tem em grego, tem a ver com o caractere parece com o W gótico, com que o Freud está escrevendo. Só que tudo isso desaparece na interpretação dos sonhos, né? O aparelho da interpretação dos sonhos é o aparelho neuronal do projeto, embora o Freud fala ainda de neurônio e facilitação ali na interpretação dos sonhos, mas fala pouco, quase não fala, porque ele diz, ali na seção B do capítulo 7, eu vou fazer um aparelho psíquico. Vou falar de lugar psíquico, não de lugar anatômico. Mas ele fala ainda, ou seja, ele diz, tudo isso poderia ser descrito em termos neuroanatômicos, neurofisiológicos. Mas eu não vou fazer isso, eu vou escrever em termos psicológicos, né? E aí, só que o aparelho ali da interpretação dos sonhos é psíquico, porque ele é só o pseudomanto do projeto, é só aquela partezinha do projeto, do aparelho do projeto, que registra e processa a informação que vem do exterior. Ou seja, a dimensão pulsional da vida mental, que no projeto é o pseudonúcleo, desapareceu na interpretação dos sonhos. É como se aquele aparelho não tivesse corpo, né? A consciência desapareceu, é como se a consciência fosse só uma pontinha, um extremo do aparelho, não é mais um sistema,
né? A percepção é outra pontinha do aparelho, ela desapareceu, não é mais um sistema. É só como se o Freud tivesse resolvido pegar um pedaço daquele aparelho lá do projeto e trabalhar esse pedaço com mais detalhe e deixar o resto entre parênteses por um tempo. Mais tarde, essa coisa retoma. Lá em 1923, a dimensão funcional do aparelho está restituída, é o isso, da CES, do Freud. O sistema de percepção com essência aparece de novo, né? Ou seja, tudo aquilo, um monte de coisas que o Freud tinha tirado, deixado de fora, volta. E é por isso que aquela, assim, não apenas a visão freudiana do prazer e desprazer, a visão freudiana da repetição, a ideia de repetição como um trabalho necessário a neutralizar os efeitos disruptivos das vivências de dor, está trabalhada na terceira parte do projeto, né? Isso fica em segundo plano, porque o Freud meio que está da interpretação, ali entre o projeto e a interpretação dos sonhos, o Freud passou a trabalhar como se só o desejo e a vivência de satisfação estruturasse todos os processos psíquicos. Então, aquele trabalho do eu para ligar as quantidades, o trabalho do eu para neutralizar os efeitos disruptivos da vivência de dor, que as vivências de dor jogam muita quantidade, faz uma inundação, o sistema fica todo dando tilt, porque está uma espécie de sobrecarga, o eu não pode fazer isso de uma vez só, então ele tem que fazer aos pouquinhos, tem que fazer uma vez, tem que tentar uma vez, uma outra. Esse trabalho repetitivo prossegue até que o objetivo de reestabilizar o sistema como um todo tenha sido alcançado. Tudo isso desaparece, porque ele se torna irrelevante na medida que o Freud passa a tentar pensar tudo a partir da perspectiva do desejo. Mas quando a ideia de trauma real, a ideia da importância da dor, tudo isso volta ali no além do princípio do prazer, então a repetição tem que voltar também. Né? Ou seja, mas a abordagem da repetição no além do princípio do prazer é uma retomada, uma expansão daquele raciocínio, daquele que já estava em germe ali na terceira parte do projeto. Né? Então, realmente esse período mais tardio aí do Freud, o Freud não está ficando cada vez mais longe daquilo que ele está fazendo. Ele tomou um certo rumo e depois fez um certo loop e voltou, né? Está retomando num outro plano, já incorporando, conciliando isso com todas as novidades teóricas que apareceram nesse meio tempo. Por exemplo, a sexualidade não tinha nada a ver com a transformação do eu no projeto. Por quê? Porque ali o Freud não trabalhava com a ideia de sexualidade infantil ainda. Né? Então, a pulsão que organiza os eventos psíquicos não é a sexualidade, é a fome. Né? Então, é essa pulsão que dá a motivação para a formação do eu. Né? Ou seja, quando Freud reintroduz o eu, reintroduz a repetição, reintroduz os traumas, reintroduz tudo aquilo que estava lá no projeto e ficou em banho-maria nesse meio tempo, ele tem que repensar tudo isso à luz da teoria do narcisismo, por exemplo, onde a formação do eu é pensada com relação à pulsão sexual e não com relação à fome, como era lá no projeto. Então ele tem que fazer uma série de adaptações, de conciliações. Então não é simplesmente repetir aquilo que estava lá, mas é retomar aquilo que estava lá e conciliar num outro patamar, integrando isso com tudo de novidade teórica que apareceu nesse meio tempo. Tá? Acho que tinha algumas questões aí que eu estou falando demais. Professora Daniel, quer fazer alguma pergunta? Oi. Boa noite de novo, né, professor? Mas, boa noite. Agradecendo aí a participação, a disponibilidade. Na verdade, são comentários, mas antes disso, a Mariane tinha feito uma pergunta. Ok, Mariane? Te auxiliou aí nessas elaborações aí que ele trouxe? Sim, foi ótimo. Muito obrigada, Richard. Tá. Obrigado a você. E quem fique à vontade para escrever também, colocar aí as suas questões. Primeiramente, primeiro, salientar a importância desse trabalho que o senhor está fazendo, no sentido assim mesmo de algo bem, eu acho que é uma retomada dessa leitura de uma forma bem mais séria e bem mais criteriosa das próprias obras de Freud. Né? Porque é se colocado muito no sentido de Lacan, vamos dizer assim, que para estudar Lacan é preciso ver outros autores, desconsiderando que Freud também é alguém que, para ler Freud, precisa ter ideia dessas relações, né, dessa subjetividade do seu tempo. Então, eu acho interessante, e coloco aqui meu elogio, e também, ao mesmo tempo, demonstrando a importância da leitura da obra de Freud, também tentando lê-la, não sei se é possível, mas dentro do seu tempo.
dessas relações. É isso que chega para mim quando o senhor fala, né, do seu trabalho. E aí uma questão aqui, né? O que motivou essa, eu não sei se retomada, mas eu acho que, na verdade, isso, para mim, soa muito como galera, vamos ler de fato Freud, vamos estudar Freud de fato, mas ele num tempo, numa existência, né? Para mim, me soa muito como um puxão de orelha. Não, assim, claro, você quer compreender Freud, a primeira coisa que você tem que fazer é ler Freud, né? Nesse sentido, o Lacan, ele ajuda por um lado e atrapalha por outro. Ele ajuda porque o Lacan está dizendo, é importante ler Freud, ninguém pode falar de psicanálise sem ler Freud. Por outro lado, o Lacan propõe uma visão de Freud que é bastante peculiar e, em muitos aspectos, muito anacrônico. O Lacan está querendo alinhar Freud com um estilo de pensamento, com movimentos intelectuais que foram posteriores a Freud, que são próprios da formação do pensamento lacaniano, né? Do pensamento freudiano, né? Então, às vezes, o Lacan introduz muito ruído para a gente ler, né? Se você tenta ler Freud, tendo o Freud do Lacan na cabeça, você vai ler os textos do Freud e vai ver, peraí, mas esse negócio não parece muito com as coisas que o Lacan está fazendo. E não parece mesmo, né? Não parece. Né? Às vezes até tem ideias do Lacan que convergem com Freud, mas muitas vezes elas estão formuladas com outros termos, não com termos freudianos. E normalmente, via de regra, quando o Lacan fala de Freud, a maior parte das vezes ele está falando de outra coisa. Está usando os termos freudianos para dizer outra coisa. Né? Então o Lacan tem o lado bom e o lado que complica. O lado que ajuda, é importante ler Freud, ninguém pode falar de psicanálise sem ler Freud. Por outro lado, o Lacan introduz muito ruído na leitura de Freud. Né? Então a gente tem que fazer um esforço para ler o Freud. Assim, deixa o Lacan, põe entre o Lacan de parênteses e lê o Freud nos seus próprios termos. Né? Então, claro, isso é imprescindível. Agora, outra coisa é que eu cheguei a que ler Freud, se você, tudo bem, você está engajado numa formação analítica, tal, mas se você é um historiador, um filósofo da ciência, não basta ler Freud. Né? Ou seja, por quê? Porque tem um monte de correntes de pensamento que se entrecruzam ali no pensamento, nos textos freudianos. Assim, a maior parte das vezes, eles estão declarados. O Freud fala ali, dá nome, sobrenome, CPF, endereço, está tudo ali. Né? Dá as referências. Às vezes tem coisa que o Freud meio que dá mão de gato, assim, e meio que puxa a brasa para sua sardinha e faz de conta que ninguém tinha falado antes daquelas coisas e tal. É uma questão dessa retórica autopromocional, assim, né? Nunca antes na história desse país, ou seja, né, quer dizer, todo mundo, né, eu estou falando essas coisas pela primeira vez, a gente dá uma risadinha e toca o barco em frente, né? Por quê? Porque realmente assim, a compreensão que você tem do pensamento freudiano muda completamente, né? É um outro Freud que aparece, né? E é um Freud, assim, é um Freud mais interessante, talvez um Freud não tão heróico, não tão idealizado, quando certas versões da história da psicanálise tendem a apresentar o Freud, aquele Freud onde, né, todas as ideias freudianas são geniais, todas são novas, e todas são, né? Um crítico mal-humorado poderia dizer do Freud a mesma coisa que um outro crítico disse do Darwin, né? Que o cara falou, o livro do Sr. Darwin tem ideias boas, ideias novas, o problema é que as ideias novas as ideias boas não são novas, as ideias novas não são boas, né? Não é verdade nem com relação ao Freud e nem com relação ao Darwin, mas tem um certo fundo de verdade, né? Quer dizer, o Darwin não construiu o seu pensamento do nada, tampouco Freud. Então você pode encontrar sinais, germes, precursores, materiais de construções importantes, né? E isso não é só uma questão de você construir uma erudição vazia, uma erudição pelo fim da erudição, é uma questão de você se dar os elementos para, de fato, compreender o pensamento freudiano, compreender de onde ele vem, compreender de onde Freud tira suas ideias, né? E é um Freud, assim, talvez não tão grandioso, ainda grandioso, ainda importante, ainda um pensador original, né? Mas não aquele Freud mitológico de uma certa historiografia da psicanálise. Isso é uma diretriz metodológica, não vale só para Freud, vale para todos, vale para o Lacan também, né? Vale para todo chefe de escola, todos esses personagens muito carismáticos, né? Que acabaram né, gerando um personagem muito carismático acaba sempre gerando uma certa mitologia em torno de si, né?
Então a história a história nasce como disciplina na antiguidade clássica para separar fato de mito, né? Quer dizer, continua sendo a tarefa da história você separar fato de mito. É isso que o historiador tem que fazer. Todas as ciências têm os seus mitos de fundação, a psicanálise tem os seus também, né? Aliás, o mito psicanalítico nem é um mito muito original, é um mito bem standard, para dizer a verdade, né? Você tem o pensador genial, inovador, ele é compreendido, ele é hostilizado, tem que ser, ninguém é herói se tiver vida mansa, né? O herói tem que sofrer, né? E depois de ser hostilizado, incompreendido, perseguido, banido, ele triunfa lá pela sua genialidade, pela força da sua vontade, etc. Quer dizer, esse é um mito mais ou menos standard, assim, você vai encontrar em todos, né? Então, sei lá, a maçã nunca caiu na cabeça do Newton. E não foi por isso que ele pensou na gravidade. Um biógrafo do Newton inventou isso anos depois que o Newton tinha morrido. Né? Assim também ninguém ficou escandalizado quando Freud falou de histeria masculina na reunião dos clubes dos médicos de Viena. Porque todo mundo sabia que existia histeria masculina. Desde o século XVIII, todo mundo sabia que existia histeria masculina. Né? O pessoal brigou com o Freud porque o Freud estava querendo vender as ideias do Charcot sobre a histeria masculina como se elas fossem novas, como se o pessoal não soubesse. Aí o pessoal ficou bravo porque ele está nos chamando de burro, acho que a gente não sabe essas coisas, né? Foi mais ou menos uma coisa parecida com isso que aconteceu. Né? Então, assim, o Galileu nunca jogou os pesos lá de cima da torre de Pisa para mostrar que a teoria aristotélica do movimento estava errada. Né? Se ele tivesse feito isso, teria sido um fiasco sem tamanho, porque cocos de pesos diferentes caem com velocidade igual no vácuo, né? Não sujeito à resistência do ar. Né? Então, experimento mental que o Galileu menciona num dos seus cadernos, e depois, enfim, seus biógrafos foram contando e melhorando a história, tornando cada vez mais melodramática, mais grandiloquente. Tal. Mas obrigado, viu, professor? Né? Obrigado. Bom, acho que a Renata também tem uma questão, e depois a Ju, né, Patrícia? Isso, a Renata e a Juliara. Pode passar para a Juliara, eu ia ler a pergunta dela, mas ela levantou a mão, aí pode passar. Vamos lá, Juliara. Oi. Boa noite, professor Richard. Boa noite. Muito obrigado, todos nós, eu acho, pela sua generosidade de transmitir seu conhecimento para nós. É relativa à pergunta mesmo, Renata. Professor, eu não sei se eu entendi direito, assim, se eu entendi corretamente, que o senhor falou que antes de Freud falar sobre a sexualidade infantil, que ele escreveu em 1905, já se falava sobre, ou se debatia sobre a sexualidade infantil, foi o que eu entendi. Se eu entendi correto, como era isso antes de Freud escrever? Então, o que acontece assim, até o século XVIII, até a primeira metade do século XVIII, antes do Iluminismo, né, antes da Revolução Francesa, a sexualidade infantil era um fato amplamente reconhecido, né? Só que tinha um sinal negativo, no contexto de uma educação mais baseada, não laica, mas baseada numa moral cristã, né? Então a criança é o herdeiro do pecado original, né? Então a criança é um ser essencialmente maligno, né? Que tem que ser educado, tem que ser posto no estudo, porque a educação tem que ser depressiva, porque a visão da criança antes do iluminismo é uma visão totalmente negativa. A criança é o parasita da mãe, que suga as forças da mãe, um pequeno selvagem, um animal. Quer dizer, as imagens para falar da infância são todas negativas, é horrível. Né? O pessoal parece que todo mundo odiava as crianças. Né? É uma coisa defensiva, as crianças morriam que nem mosca, então você não podia se apegar muito a elas, né? A não ser quando elas passassem a ter uma chance razoável de sobreviver à infância. Né? Aí no iluminismo, sobretudo Rousseau, mas não só ele, cria aquela imagem da criança inocente. Né? A criança é um ser amoral, não imoral, mas amoral, tá? Além do bem e do mal, aquém do bem e do mal. Né? Então, a criança é um ser onde as questões morais não se colocam. O Rousseau aconselha que a educação moral deve começar mais tarde, para não colocar a criança em contato com o problema do mal antes que ela esteja preparada para isso, porque ela não chega nessa ideia espontaneamente. Né? Então, essa ideia da criança inocente, a ideia de que as mães têm que cuidar dos seus próprios filhos, uma ideia de, né, a pessoa mandava criança para ser cuidada por amas de leite, até, né, mandava para o campo, assim, né, você tinha que ser muito pobre, assim, para cuidar dos seus próprios filhos, né.
E o que acontece? Depois, aí você tem uma laicização, você tem uma moral laica e tal, e no período pós-iluminista, a partir do começo do século XIX, muitas daquelas questões morais, elas são assumidas pelas ciências médicas, onde aquilo que era pecado, mal, passa a ser doença, e aquilo que era virtude passa a ser saúde, né? Então, a questão da sexualidade infantil se coloca de novo nesses novos termos, né? Ou seja, existe sexualidade infantil ou não existe? Se ela existe, ela é normal ou ela é uma aberração patológica que tem que ser tratada? Se ela não é uma coisa patológica, o que ela é? Ela é simplesmente uma antecipação da sexualidade adulta, que se manifesta antes do que a gente imaginava, ou ela é uma forma totalmente própria, específica de sexualidade que tem que ser entendida nos seus próprios termos, né? Então, esses debates que a gente vai encontrar na medicina, na ciência, no pensamento moral, na jurisprudência, na pedagogia e assim por diante, né? Inclusive, eu até comecei a estudar isso porque tem um historiador alemão, historiador da sexualidade, esse campo de pesquisa que a gente chama de história da sexualidade, né? Ele chama Lutz Auertag. Ele trabalha na Inglaterra, mas ele é alemão. Ele escreveu um artigo bem interessante sobre isso, chama Perda da Inocência, a sexualidade infantil. Ele fala de alguns autores, Albert Moll, eu falo de vários autores, inclusive o Freud, né? Mas ele classifica as teorias da sexualidade infantil, né? Em que ele chama de homológicas e heterológicas, né? As teorias homológicas são aquelas teorias que concebem a sexualidade infantil como parecida com a sexualidade adulta. E as teorias heterológicas são aquelas que concebem a sexualidade infantil como uma forma própria de sexualidade que tem que ser entendida nos seus próprios termos. Tá? Até me chamou a atenção porque ele considera, enfim, isso é uma outra questão, mas ele coloca o Freud no campo das teorias homológicas. Né? Sempre me pareceu o contrário, né? Pareceu que o Freud... Né? Mas aí tem uma certa variação, porque a teoria sexual de Freud, ela tem uma evolução considerável ao longo do percurso do seu pensamento. De maneira que aquela teoria que está lá em 1905, na primeira edição dos 3 ensaios, não é a que você vai encontrar na 6ª edição, que é a última que o Freud revisou. É uma visão completamente diferente. Né? Não só o livro cresceu, o livro é 3 vezes maior, né? O livro tinha 80 páginas, depois tem 250, né? Mas a visão da sexualidade é muito diferente. E a gente perde de vista essa evolução se a gente considera só a versão final, né? Tudo aquilo, quase tudo que estava lá, que a gente reconhece como típico da teoria sexual freudiana, não está na primeira versão. As fases da libido não existem, não tem fase oral, não tem fase anal, não tem nada disso lá. O complexo de Édipo, não tem complexo de Édipo, né? Não tem nada daquilo que não tem narcisismo, não tem castração, não tem nada disso lá. Né? Tudo isso apareceu depois, em outros textos, e foi aos poucos sendo introduzido ali nas sucessivas revisões dos 3 ensaios. O 3 ensaios é a obra que o Freud mais revisou na vida, né? As 3 obras que o Freud mais revisou é a Interpretação dos Sonhos, a Psicopatologia da Vida Cotidiana e os 3 ensaios. Mas a psicopatologia da vida cotidiana basicamente foi enchendo mais exemplos de atos falhos, né? Quadruplicou a quantidade de exemplos, né? A interpretação dos sonhos tem mais exemplos de sonhos, mas tem também novidades teóricas importantes, sobretudo a ação do simbolismo dos sonhos, né? O capítulo sobre o simbolismo lá não estava na primeira edição, vai ser introduzido a partir da 3ª, se eu não tenho enganado. Enfim, mas os 3 ensaios não, 3 ensaios Freud revisou mesmo, né? Mas sei lá, mas isso é outra questão, mas se a gente vê que tem um historiador que está classificando as teorias da sexualidade infantil em 2 grandes grupos, é porque tem um grande número de teorias que vão compor uma e outra dessas duas categorias. E, de fato, tem uma vasta literatura sobre a questão da sexualidade infantil antes de Freud. O primeiro artigo que falou disso é um artigo de 1970 e poucos, mas isso é uma coisa que, enfim, acho que teve pouca repercussão aí, pelo menos nas comunidades psicanalíticas, e muita gente ainda acredita que foi Freud que descobriu a sexualidade infantil, né? De fato, Freud passou a reivindicar isso a partir de um certo momento, mas foi num contexto muito específico de um debate com o Albert Moll, que era um psiquiatra alemão, e o Albert Moll, em 1909, 1910,
1908, 1909, que a versão alemã, por aí. Mas, enfim, ele escreveu um livro sobre a vida sexual das crianças. Né? E Freud já tinha publicado os 3 ensaios. Né? E aí o Freud ficou pulo da vida, porque ele achou que o Moll não tinha dado o devido crédito a ele. Porque ele já tinha publicado, que o Moll cita os 3 ensaios de Freud, aliás, no seu livro, né? E dá um crédito a Freud. Mas ele não fala do Freud como, né, o sacrossanto descobridor da sexualidade infantil, porque ele sabia muito bem que não era, e Freud sabia muito bem que não era. O Freud tirou um conceito do Moll, conceito de libido. O termo libido, para significar energia sexual, é do Moll. O Moll escreveu um livro em 1897, se eu não me engano, chamado Libido Sexualis, né? E o Freud acredita ao Moll o termo libido, e foi quando o Freud usa o termo libido, estou usando aqui o termo do Albert Moll. Nesse livro, Libido Sexualis, que é um livro enorme, mas é basicamente um conjunto grande de estudos de caso, mas tem uma parte introdutória de umas 100 páginas no começo, a questão da sexualidade infantil está plenamente trabalhada, né? Inclusive com o Moll discutindo as ideias de outros autores que tinham visões da sexualidade infantil diferente da dele, né? E o Freud conhecia esse livro, não só porque ele tirou o termo libido, né? Na verdade, o Freud usava o termo libido antes da publicação desse livro, mas o Moll também usava o termo libido antes da publicação desse livro. De qualquer maneira, o Freud acredita a ele a origem desse termo, que significa desejo em latim, né? Ad libitum, a vontade, né? Isso é o prazer. O Freud cita, na correspondência que ele conflita, cita provadoramente esse livro, fala que é contente de ver que o Moll tem pontos de vista que convergem com seus próprios. Só que a partir desse momento o Freud ficou fundo da vida e ele resolveu fincar o pé na ideia de que ninguém tinha falado da sexualidade infantil antes dele, né? Então isso meio contribuiu para a gente ver ele nas reuniões da Sociedade Psicanalítica de Viena, a gente tem as atas, então você pode acompanhar, né, semana por semana os debates, né? Aí o Freud discursando, fazendo, né, enfincando o pé de que ninguém tinha falado da sexualidade infantil antes dele, e ele meio introduziu na cultura psicanalítica, né, essa insistência dele acabou introduzindo na cultura psicanalítica a ideia de que antes de Freud ninguém tinha suspeitado que pudesse haver uma sexualidade infantil, né? Obrigada, professor. Nossa, uma aula, né, gente? Uma aula. Professor, acho que para fechar, faltou só uma pergunta do Gustavo. Oi. Ele escreveu aqui, não sei se o Gustavo está ainda na reunião, se ele quiser ler, não mais. Ele pergunta: professor, o que seu trabalho sobre o projeto lança de luz sobre o conceito de TRIB? Pensando no debate do quanto de referência empírica formal e biológica está presente no conceito. O Freud fala de TRIB no projeto, não fala muito, mas ele fala do TRIB, ele fala que a vontade é a representação psíquica dos TRIB, dos instintos ou pulsões, né? O Freud fala da mola psíquica, da mola pulsional, da mola instintiva, da mola impulsiva, né? Então ele fala, mas esse conceito é um conceito que é da linguagem. O TRIB é um conceito complicado, porque ele é um conceito da linguagem comum, né? Que pode significar impulso, no sentido mais geral, né? Mas é um conceito que tem uma longa história de um uso intelectual desse conceito, tanto metafísico, filosófico metafísico, quanto psicológico, quanto biológico, né? Então é um conceito complicado, né? Assim, semanticamente e conceitualmente, né? O Freud, na verdade, tinha um grande debate na maneira, a gente sabe que tem esse eterno debate, meio cansativo aí, que se pode é instinto, se é pulsão, né? Tradução, a Standard traduziu por instinto, depois os franceses não gostaram, daí inventaram um neologismo pulsão, né, uma palavra que não existia, só para designar aquilo, e nas línguas, da psicanálise, países de línguas neolatinas, espanhol, português, a solução francesa acabou predominando em certos círculos, né? Sobretudo naqueles de orientação mais lacaniana, onde, né, é quase uma questão, é quase uma palavra de senha, assim, né? Se você fala pulsão,
Independente do que, mas você usa aquela palavra, você pertence a esse grupo, se você usa outro, você pertence ao outro Talvez grupo. seja pior, viu, professor? Hã? Talvez seja pior, as palavras agora precisam ser faladas em alemão. Não se contentam mais com a tradução em português. Aqui eu falo da senha, falo do Shibboleth, lá da Bíblia, né? Porque os efraimitas estavam em guerra com os benjaminitas, eles ficavam guardando o val do Rio Jordão, e aí, como os efraimitas não conseguiam, eles pronunciam Shibboleth, né? Que significa espiga, né? Não interessa o que a palavra significa, só que eles não conseguiam pronunciar Shibboleth, eles falavam Ziboleth, né? Ziboleth. Aí, quando alguém ia passar, como eles eram todos hebreus, todos eles tinham a mesma cara, né? Então, você tinha que fazer quem você tem que matar, quem você tem que deixar passar. Então, eles pediam para falar Shibboleth, né? Aí, quem falava Ziboleth, sei lá, alguma coisa parecida, eles matavam, os outros eles deixavam passar, né? Então, não interessa o que a palavra significa, interessa que você saiba a palavra e fale ela do jeito certo, né? Mas, enfim, o tribo, ele é é um conceito que pode significar instinto, perfeitamente pode significar instinto, e muitas das vezes que Freud usa o termo tribo, você pode traduzir, mais precisamente, assim, eu traduziria, na minha cabeça, eu traduzo por impulso instintivo, tá? Na maior parte das vezes, porque não é o instinto é uma tendência comportamental inata, né? O tribo é o impulso para agir que resulta dessa tendência, né? Mas essa tendência não é ela não determina sozinha, porque mesmo no mundo animal, os biólogos sabem disso, o impulso instintivo se manifesta dependendo dos estímulos ambientais, do contexto ambiental, etc. Né? Então, ele tem toda uma questão da expressão, tem uma série de coisas. Não, mas muitas dos usos, mas isso criou essa polêmica, mas o Freud fala, né? Eu tinha um debate, na época, bem interessante, que essa questão dos Triebe, né, dos impulsos, dos instintos, sei lá como você quiser traduzir, tinha uma discussão bastante grande sobre quantos instintos tem, ou quantos impulsos tem, quais são os primitivos, quais são os derivados, né? E tinha autores, sobretudo aqueles influenciados pelo lado da criminologia, pelo lado da biotipologia criminal, que achavam que tinha, ou seja, esse Cesare Lombroso, essas pessoas criminologistas, que achavam que o comportamento criminoso era inato, né? Então eles queriam um instinto para cada coisa, né? Então tem um instinto para roubar, tem um instinto para matar, tem um instinto assassino, tem um instinto para estuprar, tem um instinto para mentir, tem um instinto para, né? Tem um instinto para cada coisa, né? Aí outros reagem, não pode haver um instinto para cada coisa. O instinto tem da evolução da espécie, tem que ter alguns instintos básicos e outros, né? E alguns eram mais enxutos, outros mais prolixos, assim, no elenco dos instintos básicos, né? O Freud segue a solução, que é a solução do Richard von Krafft-Ebing, o sexologista, o cara da psicopatia sexualis, que só tem dois instintos básicos, a fome e a sexualidade. Né? O Freud segue a solução do Krafft-Ebing. Ah, ele adota essa. Tem dois instintos básicos, dois impulsos, que é a fome e a sexualidade. Todo o resto deriva daí. Né? Todos os outros impulsos derivam desses dois. Né? Essa vai ser. E depois, lá, isso até 1920, depois lá o Freud vai fazer essa ideia não desaparece, mas o Freud vai criar aí uma questão mais complicada, né? A ideia do quando a pulsão de morte, o instinto de morte, todas as três aparece ali em 1920. Tem enfim, tem uma história complicada a partir daí, né? Mas o Freud segue essa solução. Tem livros da época sobre o conceito de instinto, né? Eu falo instinto porque, na verdade, os dois termos são utilizados intercambiavelmente. Embora trieb possa significar um monte de coisas que instinto não significa. Né? O alemão tem os dois termos, instinto e tem trieb. Mas, assim, os termos de origem greco-latina normalmente são muito pedantes em alemão. Você não encontra eles fora da linguagem erudita, normalmente, né? Os termos germânicos, de origem germânica, eles aparecem tanto na linguagem erudita quanto na linguagem comum. O Freud, meio que sistematicamente, ele prefere os termos de origem germânica, né? Ele fala Vorstellung em vez de Idee, por exemplo, para ideia ou representação, né? Ele prefere os termos de origem, a maior parte das vezes ele prefere seelisch do que psychisch, né? Psíquico, ele faz seelisch, que significa anímico ou mental, né? Mas ele vem de Seele, que é a alma, em alemão, alma ou mente, né? Então, o Freud normalmente, por uma questão de estilo,
né? Ele prefere os termos de origem germânica, né? Então, claro, ele fala instinct algumas vezes, né? Mas instinct tem um uso mais restrito. E, de fato, normalmente, quando ele fala instinct, ele está falando instinto bem no sentido estritamente biológico. Mas ele não deixa ele não deixa de aplicar o termo instinct também aos determinantes da ação humana. Ele faz isso na psicologia das massas. Ele faz poucas vezes, porque ele usa pouco o termo, mas essa divisão instinto dos animais e tribo humano não funciona para Freud, tá? E aí, então, sim, o conceito está lá, né? Mas o tribo que organiza a vida mental para o Freud no projeto é a fome, não é a sexualidade, né? Mesmo, na verdade, na interpretação dos sonhos ainda não é, porque o Freud está pensando ali, ele está elaborando, né? Mas, claro, a partir da publicação da primeira versão dos 3 ensaios, aí o tribo que vem em primeiro plano é o tribo sexual, o impulso sexual. E até cria certos problemas que o Freud vai atribuir à pulsão, ao impulso, ao instinto, características que, na verdade, ela só parece fazer sentido com relação à pulsão sexual, não parece fazer sentido com relação a outras pulsões. Então, o Laplanche aponta isso, né? A pulsão de Freud é a pulsão sexual, porque as características que o Freud atribui, mesmo que o Freud está falando da pulsão em geral, mas, na verdade, elas funcionam para a pulsão sexual, não funcionam para as outras. A independência com relação ao objeto, por exemplo, funciona para pulsão. Qualquer objeto serve para satisfazer a pulsão sexual. A fome não funciona, você tem que ser um ciclo que sirva para comer, né? Se o objeto for um parafuso, você não vai satisfazer a pulsão sexual, né? A pulsão da fome, né? O instinto da fome, como o Freud fala. A primeira frase dos 3 ensaios é comparar a fome com a sexualidade. Na primeira frase dos 3 ensaios, né? Para dizer, assim como tem a fome, tem também o tribo sexual, né? Acho que ficou claro, professor. Renata, Daniel. Muito bom, né? Eu acho que deve ser um pensamento coletivo que a gente sai desse encontro, todo mundo querendo estudar mais história, querendo se aprofundar nisso, porque são tantas camadas que a gente vai percebendo que tem na história da história, né, da psicanálise, e aí é interessante esse mergulho que a gente fez aqui. Queria agradecer a todo mundo que está presente, ao professor Richard pelo tempo, como a Juliara falou, pela generosidade de compartilhar seu saber aqui com a gente essa noite. Agradecer aos colegas também que permaneceram aqui, que fizeram suas perguntas, ao Daniel e a Patrícia pela colaboração. Eu que agradeço. Bom, eu adoro falar dessas coisas, então, se vocês quiserem, tiverem paciência, eu adoro falar. Não, por mim, geralmente eu falo demais, assim, daí eu acabo cansando as pessoas. Mas eu adoro falar dessas coisas, né? E, assim, o bom de fazer esse tipo de pesquisa agora é que, hoje em dia, o acesso ao material é muito fácil, tudo na internet, né? Estou fazendo a pesquisa que eu estou fazendo especificamente agora sobre as teorias do sonho antes de Freud, né? E são uma chusma de autores completamente obscuros, assim, né? Mas tu acha todas as obras deles na internet, quase todas, né? Então você pode tiver paciência de ler aqueles textos velhos, amarelados, mal digitalizados, mas está tudo lá, né? Você pode ler tudo, né? O material está por aí, mas a disposição nem sempre, né, professor? Nem todo mundo tem essa disposição. Acho que isso também faz com que a gente fique... Eu, pelo menos, fiquei, assim como a Renata falou, a Patrícia e os outros aqui, assim, admirados, porque, como lá no início, né, o senhor disse, não sou psicanalista, mas existe algo aqui que me fez buscar e se aprofundar um outro olhar, né, um olhar de um historiador, de um filósofo, também caminhando aí pela psicologia. E o senhor falando, eu fui, aqui na minha fantasia, é como se eu estivesse imaginando o Freud andando no tempo, assim. E aí, aqui ele está assim, está acontecendo isso na vida dele, ele escreveu isso, influenciado nisso. Agora ele andou para cá, ele está escrevendo isso, influenciado nisso, ele está nesse tempo. Eu fui fazendo mais ou menos essa viagenzinha aqui na minha cabeça. E obrigado mesmo pela disposição. Aqui no chat eu coloquei só como sugestão 2 lugares, né, lá na Amazon, que tem o volume 1 e o volume 2. Depois, se o senhor quiser me passar pelo WhatsApp outros lugares de links para que a gente possa compartilhar lá na comunidade, para a gente poder já ler esse trabalho quase que arqueológico que você fez.
Esses dois são, acho que o melhor lugar, acaba sempre, o pessoal sempre compra na Amazon, por isso que o frete é mais barato, aí graça, sei lá, né? Então eu coloco, mas tem na loja da editora também, mas aí é mais barato um pouco o livro, mas aí também dependendo de onde você está, você paga o frete, aí às vezes não compensa, né? Eu posso passar o link de outros trabalhos assim que estão disponíveis, assim, então, né? Por favor. Né? Eu coloco lá para fazer um pouco de merchandising aqui. Assim. Por favor, professora. A gente trabalhos bem feitos assim tem que ser divulgados mesmo. Oi, Patrícia, desculpa. Eu estou agradecendo a disponibilidade, a generosidade, como os nossos colegas já falaram. Esse vídeo vai ficar gravado, a gente vai colocar na plataforma da comunidade, para que depois as pessoas possam acessar pelo YouTube. Tá bom. Você passa o link depois, que daí eu posso divulgar para o pessoal aqui. Sim. Se interessar em ver. Mais uma vez, agradeço a todos que estiveram aqui, que fizeram perguntas. A gente vai encerrar aqui o horário combinado com o professor, já ultrapassou um pouquinho, mas o espaço está aberto todas as vezes que o senhor tiver vontade de conversar sobre o assunto, estamos aqui também para ouvi-lo. Não, estou à disposição, se tiver interesse em alguma coisa, eu estou às ordens também. Tá bom. Tá bom. Pessoal, obrigada, boa noite. Boa noite, gente. Obrigada, boa noite. Obrigado aí, Boa noite. Foi muito legal. Tchau, valeu. Tchau.